triste vai sair alegre. Pessoas que estão enfrentando algum tipo de provação vai se alegrar na presença de Deus, porque a prova que Deus te colocou, aleluia, não é para você sair da presença de Deus, mas é para você ser uma pessoa vitoriosa, amém? Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quem encontrou, diga graças a Deus. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção na palavra, porque eu, na verdade, eu não sei nem pregar, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar profundamente nos nossos corações, amém? Aquilo em que Deus colocar na minha boca, eu vou falar, amém? Aleluia! Quem veio realmente para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então, irmão, fica tranquilo, eu não sei, conheço os irmãos, muitos irmãos aqui, mas eu não conheço o teu dia a dia, não sei da tua vida. E se Deus falar, aquilo que Deus falar, você vai receber, amém? Todos já encontraram a palavra de Deus? Que diz assim, ó: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na sua força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Amém? Só até aí. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Se assente. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos que aqui nós acabamos de ler a palavra do Senhor, e tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes não procura examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque aqui está todo o mistério do nosso sucesso. O segredo da nossa vitória, irmãos, não está no pregador que vem de longe, que vem de perto, ou que seja da congregação. O segredo está na palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, quando ela é pregada, quando ela é anunciada, aquele que vem até ele e recebe a palavra, irmãos, não tem nada que impeça desse cristão ser vitorioso. Seja qual for a situação, seja qual for a tua dificuldade que você enfrenta, quando você está com a tua vida na palavra de Deus, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, Deus, Ele tem vitória para a tua vida, Deus tem milagre para te entregar. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina a como ser uma pessoa fortalecida em Deus, uma pessoa preparada para viver em dias difíceis, em dias trabalhosos. A própria palavra de Deus nos diz claramente que nos tempos finais nós haveríamos de viver esses dias
dias difíceis, dias trabalhosos, a qual nós temos vivido na face da terra. E a Bíblia é muito clara em dizer que o justo, no final do tempo, ele viveria pela fé. E se é pela fé, irmãos, nada mais é do que nós ouvir da palavra de Deus. A nossa fé não está no pastor, a nossa fé não está no missionário, a nossa fé não está no presidente, no alguém mais importante da sociedade. A nossa fé tem que estar ligada na palavra de Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O salmista Davi, ele chega a dizer, irmãos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés. Talvez o teu dia está tenebroso, talvez o teu dia está difícil, está tudo complicado, mas Deus nesta noite, Ele quer colocar esta lâmpada nos teus pés. E Ele quer muito mais do que isso ainda, iluminar o teu caminho, para que você não venha perecer na tua caminhada. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Nós temos que entender a importância, irmãos, de nós colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. O segredo da tua vitória, irmão, está na palavra de Deus. Não adianta nada eu chegar aqui nesta noite, pular, saltar, gritar, pregar bonito, nada disso vai resolver o teu problema. Mas a partir do momento que nós lemos a palavra, se você prestar atenção nela, abrir teu coração e se disponibilizar para Deus em obedecer e guardar esta palavra, todo o mal vai sair do teu caminho e Deus vai ser glorificado na tua vida. Irmãos, nós vemos que no passado vários homens de Deus venceram porque estava revestido da palavra de Deus. E esse revestimento, irmãos, não é porque eu tenho uma boa amizade com alguém da igreja. Este revestimento eu não consigo ele através porque eu tenho um cargo na igreja, não. Este revestimento, irmãos, é quando você se humilha para Deus. Este revestimento é quando você se entrega de corpo e alma e espírito para Deus. Este revestimento você adquire quando você tem comunhão com Ele. Aí você recebe a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, e nos dias em que estamos vivendo, se nós não buscar o conhecimento da palavra de Deus, o inimigo vai enganar muitas pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que devido à iniquidade, o pecado, Deus iria abreviar os dias, ou seja, por causa dos escolhidos. A Bíblia diz, irmãos, que há muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Mas nós estamos aqui nesta noite e queremos fazer parte dos escolhidos de Deus. Não adianta nós ser simplesmente um chamado para estar dentro da igreja. Não adianta nós ser simplesmente um chamado para exercer um cargo na igreja. Mas nós temos que ser um escolhido para morar no céu com Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus, ela nos ensina a nos revestir nesta palavra, para que nós venhamos, através da palavra, ter uma proteção divina. E essa proteção é quando você vive a palavra. O diabo só não te vence quando você está com a tua vida na palavra. O inimigo não consegue, aleluia, escurecer teu caminho, porque a palavra de Deus é uma lâmpada para os teus pés. Ela é uma luz que ilumina o teu caminho. Nós vemos, irmãos, pessoas no passado conseguiu vencer o diabo, conseguiu vencer a calúnia, conseguiram vencer a difamação, conseguiram vencer a prova, porque estava com a tua vida na palavra de Deus. Tem muitas pessoas, irmão, que têm pregado placa de igreja,
Tem muitas pessoas que têm pregado o nome, placa de igreja. Nesta noite eu não vim aqui para falar de placa de igreja, mas eu vim falar de um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma e um Deus que leva para o céu. Aleluia. Irmãos, o salmista Davi, ele tinha uma preocupação de estar com a vida na presença de Deus. Ele disse, irmão, no Salmo 51, versículo 10 e 11, ele chega a dizer assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus é que pode nos purificar de todo pecado. A palavra de Deus é que transforma. A palavra de Deus é que muda. Se o homem era valente, agora não é mais valente, porque Deus transformou o coração dele. Se o homem era aquele homem que estava pronto para matar alguém, agora ele não faz mais nada disso, porque a palavra de Deus transformou o coração dele. Se ele mentia, agora não mente mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se fazia alguma coisa que não agradava a Deus, não faz mais, porque a palavra de Deus criou um coração reto, puro e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela muda a nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma o coração do homem. Eu tenho certeza, irmãos, que aqui tem pessoas no nosso meio que outrora você era uma pessoa que ninguém suportava chegar perto de você, porque os teus assuntos eram desagradáveis. Aleluia, a tua vida era uma vida desagradável, mas hoje as pessoas têm prazer de estar ao teu lado. Hoje as pessoas veem o Espírito de Deus na tua vida e ela sente prazer em estar ao teu lado. Aleluia. Irmãos, o homem só vence quando ele está com a tua vida na palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, pessoas que ouviram aquilo que Deus falava, obedeceram e alcançar a vitória. Nós vemos, irmãos, exemplos na Bíblia, como um jovem chamado Daniel. A gente vê, irmãos, ele acreditava naquilo que Deus um dia falou para Moisés, aquilo que Deus um dia decretou seus mandamentos, a ponto de quando ele foi para a Babilônia, todos estavam se corrompendo, mas ele permaneceu na palavra de Deus. Ele acreditava no Deus que ele cria. Mesmo numa terra de pecado, mesmo numa terra de pessoas dominada pelo pecado, ele permaneceu fiel a Deus. E a importância de estar na palavra, irmãos, é que quando a adversidade vem, quando a calúnia vem, quando o inimigo vem, a pessoa está alicerçada, ele não recua, mas ele permanece. Daniel, quando eles viram e acharam a ocasião contra ele, por quê? Porque ele se destacava, ele brilhava na presença das pessoas. É o que Deus tem feito na vida de você, meu irmão. Talvez você não está percebendo. O inimigo está com esta fúria, o inimigo está dessa maneira que ele está, é porque ele não está conseguindo ver a glória de Deus brilhar na tua vida. Irmãos, quando você está na palavra, não pensa que você vai receber elogio do diabo, que você não vai receber, não. Ah, irmão, mas eu não aguento mais tanta calúnia, é tanto levante, é tanta perseguição. Fique tranquilo, irmão. Isso é a prova que está incomodando o diabo. Isso é a certeza que você está no lugar certo, na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, o povo estava incomodando com Daniel. Estava incomodado com Daniel por quê? Porque ele estava na presença de Deus.
Ô irmãos, quando a pessoa está na comunhão com a palavra de Deus, aonde ele vai, o diabo sempre usa alguém para tentar difamá-lo. O diabo sempre usa alguém para tentar bater na fé, para tentar fazer ele desistir. Mas nesta noite Deus está dizendo que você nasceu foi para brilhar na presença dele. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o segredo está na palavra de Deus. Quando Daniel incomodou tanto o povo ali, e aí, irmãos, eles caçando um jeitinho para derrubar ele, é o que acontece conosco. Quando chega a luta, chega a dificuldade, nós queremos recuar. Daniel não recuou. Ele já tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. A acusação veio, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Deus, nessa noite, Deus está falando com pessoas aqui, ó. Fica firme na palavra, permaneça na palavra, que na hora que a luta apertar, é Deus que vai te justificar, é Deus que vai te ajudar a vencer esta batalha. Irmãos, tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Não adianta nós ir para a igreja em busca de revelação, porque hoje em dia, irmãos, os falsos profetas têm crescido. Por quê? Porque muitas pessoas, irmãos, se emocionam até mesmo com revelação da carne. Muitas pessoas vão atrás de revelação que nunca se cumpre, porque não é de Deus. Mas o verdadeiro cristão, irmãos, ele não está na igreja atrás de revelação, ele está na palavra, porque ele sabe que a vida dele tem que estar na palavra. Aquele, irmãos, que tem a vida na palavra, a Bíblia diz que é comparado como o homem que fez a sua casa na rocha. Deus nesta noite está dizendo para pessoas aqui, ó, o vento vai soprar para os dois lados, mas você não vai sair da presença de Deus, porque a tua casa está alicerçada na palavra, a tua vida tem que estar alicerçada na palavra. Aleluia. Irmãos, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a situação, não precisa eu entrar em detalhe, os irmãos conhecem essa história. Mas olha para vocês ver, irmãos, a pessoa deparar com a situação de ter que ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Eu acho que nós não temos coragem de chegar nem o dedo no fogo do fogão. Já pensou, irmãos? O negócio é sério. A gente imagina, irmãos, acha que é fácil. Imagina agora você ter que enfrentar uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. A gente vê essa história, e isso parece que é meio que uma historinha ali, que alguém escreveu, uma brincadeirinha. Não, irmãos, isso aqui foi fato que aconteceu. Eles venceram porque não negaram a palavra de Deus. Quando as pessoas pregam esta mensagem, dá de entender que parece que Deus já tinha falado assim: não, pode entrar lá que eu vou mandar o meu filho amado Jesus Cristo entrar lá com vocês. Não, Deus não deu garantia para eles nenhum, eles apenas decidiram: se nós morrer, vamos morrer pela palavra. Se nós morrer, nós vamos morrer porque nós acreditamos na palavra de Deus. E diante desse rei nós não vamos prostrar, nós não vamos negar o nome do Senhor. Irmãos, quantas pessoas estão negando a palavra de Deus por aí? Quantas pessoas estão negando a palavra de Deus, deixando de obedecer aos mandamentos do Senhor? Mas eles não negaram. Irmãos, tem pessoas que estão negando a palavra de Deus por nada. Qualquer probleminha que acontece, o que eles fazem? Não vou mais na igreja. Não está adiantando mais eu ir na igreja. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: não recua, não volta para trás. Não volta para trás. Porque Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Deus quer que você prossiga. Aleluia, aqui é prosseguir para morar lá no céu, na nova Jerusalém. Aleluia. Irmãos,
A gente vê, irmãos, quantas pessoas estão voltando para trás. Só que você já percebeu que na casa dela não tem paz, na vida da família dela não tem paz, e nada que ela faz dá certo. Sabe por que não dá? Porque Deus não deixa dar certo. A Bíblia diz, irmão, no livro de Crônicas, capítulo 15, a palavra de Deus fala a respeito da reforma de Asa. A palavra de Deus diz que quando o Espírito de Deus ele desce sobre a vida de um jovem ali dentro da congregação, ele disse assim, ó: olha, rei Asa, todo o Judá e Benjamim, assim manda dizer o Senhor a vós, que o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele também o deixarás. E a Bíblia é bem clara em dizer, irmãos, que aquele povo não tinha mais paz. A Bíblia diz que uma nação despedaçava outra nação. Não tinha paz quem entrava e quem saía da cidade, porque Deus o perturbava com todo tipo de perturbação. Ou seja, Deus não deixava ninguém ter paz naquela terra. Por quê? Porque eles estavam distantes da presença de Deus. Eu quero te dizer aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na igreja ouvindo esta palavra, não pense em voltar para trás, não pense em recuar. Talvez esteja pessoas aqui que estão com o coração preso. Eu vou parar de ir na igreja, a luta está grande, eu vou desanimar e vou voltar para trás. Não volte, porque se está difícil, vai piorar. Mas se você permanecer, Deus vai te ajudar e você vai vencer no nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, quantas das vezes a gente chega na igreja para pregar uma palavra, Deus muda a palavra, vira ela para o outro lado, porque a igreja é de Deus, o povo é de Deus e Deus fala com você. E quando Deus fala, irmãos, é Ele que domina o pregador, é Ele que fala o que Ele quer. Ele fala da maneira que Ele quer, porque a palavra dEle é fonte de água viva. Irmãos, quantas das vezes a gente acha, não, o irmão vai orar por revelação. Não, irmãos, Deus revela na palavra. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui, ó, que você está como Elias quando venceu os 450 profetas. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas o Senhor está me dizendo que a tua vida espiritual está frágil. Assim, quando Elias venceu aquela batalha, a Bíblia diz que ele correu para o deserto, o caminho de um dia, e lá ele deitou debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte. Tem pessoas no nosso meio que você está achando que não vai aguentar a luta. Parece que foi a mesma coisa de você ir lá e mexeu na casa de abelha. O inferno inteiro se levantou contra a tua vida. Mas Deus nesta noite está dizendo que a última palavra é Ele que dá. A última palavra é Ele. Oh, aleluia. Assim como Deus enviou comida para Elias lá no deserto, mandou ele comer daquela comida. Ele achou que não ia aguentar, que ia prostrar de novo. Deus foi lá, o anjo sacudiu ele: olha, come mais desta comida e toma mais desta água, porque muito longo te será a tua caminhada. Oh, aleluia, 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 aleluia. Talvez você não está entendendo. Talvez você não está entendendo, mas Deus está revelando profundamente aqui, ó. A tua caminhada não para por aqui. A luta não vai parar por aqui, porque o final desta caminhada é no dia que Jesus buscar você para morar com Ele lá na glória. Para morar com Ele lá na glória. Irmãos, quantas das vezes a gente não entende, quantas das vezes a gente não compreende a maneira em que Deus quer trabalhar. Mas Deus nesta noite está mandando você revestir na palavra. Revestivos na palavra de Deus. E
colocai sobre vós o capacete da salvação. Deus está dizendo para mim e para você que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não pode ser contra o meu irmão, contra a minha irmã. A nossa luta é contra Satanás, irmãos. Não é para eu e você ficar batendo um contra o outro. Deus não acha graça de você ficar falando mal do teu irmão, difamando a tua irmã. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra as potestades malignas nas regiões celestiais. O Senhor não quer que você vive uma vida de engano dentro da casa dele. O Senhor não quer que você vive fora da palavra dele. Mas o Senhor quer que você esteja com o teu coração voltado à palavra dele. No que adianta, irmãos, nós viver um contra o outro, querendo um difamar o outro, sendo que todos nós estamos querendo morar no mesmo céu. Todos nós estamos querendo ir para o mesmo lugar. Não tem como, irmãos. Não tem como nós estar de qualquer maneira e morar no céu. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida fora da palavra. A direção da igreja está mudando. A diretoria da igreja está mudando. Deixa mudar, irmãos. Deixa mudar quem quiser mudar. A minha Bíblia é a mesma Bíblia que eu já leio há muitos anos. Aleluia! Glória a Deus! O povo, irmãos, está mudando. Está mudando, eles dizem que é costume, é doutrina, é isso e aquilo, deixa mudar. Mas a minha Bíblia até hoje, Deus não mudou as palavras dela, não. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, a palavra de Deus não mudou e nunca vai mudar, irmãos. Não esteja preocupado com diretoria, não esteja preocupado com mudança de igreja, mas esteja preocupado em mudar a tua vida para melhor, mudar a tua vida na presença de Deus. Busque mais a Deus, chegue-se mais a Ele, porque muito em breve Ele vai te buscar. Irmãos, o engraçado que as pessoas preocupam em viver na facilidade. Tudo que a igreja muda para mais fácil, as pessoas vão lá e vai de braços abertos. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Que o caminho que conduz à vida eterna, ele é apertado, ele é estreito. Tem hora, irmãos, que as lágrimas rolam. Tem hora que a gente chega a gemer na presença de Deus. A minha Bíblia diz que o caminho que conduz à vida eterna, ele é estreito. Agora, por que nós queremos viver no caminho largo? Irmãos, o segredo do crente ser vitorioso, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio das bênçãos de Deus, é simplesmente obedecer a palavra. Tem gente que faz uma confusão. É isso, é aquilo, fala isso, contenda com um, contenda com o outro. É eu que estou certo, você que está errado. A minha igreja é certa, a sua que é errada. Irmãos, para com isso. Procure viver a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que o povo do Senhor sofre por falta de conhecimento. Se nós buscar o conhecimento na palavra, irmão, você não vai contender com teu irmão, você não vai contender com a tua irmã, você não vai falar mal do teu irmão, você não vai falar mal do teu pastor, porque você sabe que todos nós estamos lutando para morar no mesmo céu, para morar no mesmo céu. Aleluia. Irmãos, como, irmãos, que eu vou morar no céu se eu estou com o coração cheio de mágoa? Eu olho para o meu irmão, digo que amo ele, mas de boca para fora. Irmãos, está cheio de crente com o coração cheio de maldade dentro da igreja. Tem muita gente, irmãos, que abraça você e diz que te ama. Te ama? Pisa no pé dela que você vai ver se ele te ama. Pisa no pé dele que você vai ver se ele te ama. Irmãos, você já viu aquela pessoa que você é bom para ela enquanto você
está fazendo as coisas certinhas para ela. Mas no dia que você não pode fazer algo para ela, aquele dia, você não é homem de Deus mais. Você não é mulher de Deus mais. Aleluia! Por quê? Porque a pessoa acha que tem que ser da maneira dela. Irmão, nós temos que convertermos ao Evangelho. Nós temos que colocar nossa vida diante desta palavra, para que verdadeiramente, irmãos, nós venhamos viver uma vida na presença de Deus. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Irmãos, ó, eu não sou preocupado em querer emocionar a igreja não, amém? Fica tranquilo. Eu não sou daquele pregador que procura emocionar a igreja não, porque não adianta nada. O negócio é você entender a palavra e colocar ela no teu coração. Tem muita gente sofrendo, irmãos. Não é por causa de provação. Não é por causa de, Deus está me provando, não. É por causa, irmão, da desobediência. A desobediência da palavra tem levado muitas pessoas ao sofrimento. Irmãos, Jesus diz que o fardo dele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Por que tem muita gente sofrendo? Por que tem muita gente que o fardo que já não está aguentando nem arrastar ele mais? Quantas pessoas, irmãos, pegam o fardo e não está aguentando carregar ele mais? Está achando a cruz pesada. A Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Sabe por que o fardo já não está mais leve? Porque por muitas das vezes o que você colocou dentro dele não foi Jesus que pôs, foi você que colocou. Quantas pessoas, irmãos, está colocando, só acatando as coisas lá do mundo e jogando dentro do fardo? E aí o que está acontecendo, irmão? O fardo vai pesando, vai ficando mais difícil de permanecer na presença de Deus. E nesta noite Deus está dizendo aqui para muitas pessoas, está dizendo para todos nós, irmãos, vamos analisar o que está dentro do nosso fardo. Vamos olhar um pouquinho para dentro do nosso fardo. Por que ele está pesado? Se está tão pesado, não é porque foi Deus que te deu, não. Irmãos, o problema está lá no escondidinho. Quando Jonas entrou dentro daquele navio, a Bíblia diz que os marinheiros o navio estava em tempo de despedaçar. Eles já não sabiam mais o que fazer. A tempestade já estava quebrando tudo. De repente eles descobriram aonde estava o problema. O problema estava lá dentro do porão do navio. Quem sabe até hoje você não sabe aonde está a raiz do teu problema, aonde está o motivo do teu sofrimento. Pode estar lá dentro do porão, pode estar lá dentro do fardo. Abra este fardo agora e olhe o que está lá dentro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, nós queremos andar com o nariz empinado e querer que dizemos que somos santarrões. Queremos andar de terno novo e achando que tudo está bem, mas não está não, irmãos. Porque a raiz do problema está lá dentro do porão. E nós temos que ir lá agora, tirar para fora aquele pecadinho, tirar aquilo que não tem nada a ver e jogar para fora. Mostrar para Deus que nós somos humildes na presença dEle. Oh, aleluia. Irmãos, Deus está revelando aqui, Xalabassuri me clandarabasteri andarabacandalabastei. Xalabasturi me clandarabacandalabasteri andarabaia. Irmãos, Deus está mandando pessoas aqui, irmãos. Deus está mandando pessoas aqui examinar a tua vida. Não é só na semana da ceia, não. Não adianta nós querer ser crente só na semana da ceia, não. Nós temos que ser cristão todos os dias da nossa vida, para que quando Ele manifestar na glória, nós possamos subir com Ele e ter o direito de morar no céu. Irmãos, você tem que entender uma coisa, nós temos que entender algo. Pode vir pregador lá da sede mundial pregar nesta igreja.
Pode vir o pregador mais famoso, cheio da teologia do conhecimento. Ele pode pregar e profetizar, mas se a tua vida não estiver na presença de Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Aleluia. 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 Irmãos, aonde está o nosso sofrimento? Por que nós estamos sofrendo, irmãos? Será que tem sido provação? Será que o nosso sofrimento tem sido provação da parte de Deus? Se for provação, pode ficar tranquilo que Deus está neste barco com você. Se for provação, pode ficar tranquilo que Deus vai mudar teu cativeiro. Mas se foi você mesmo que pegou a pedra e colocou dentro do teu fardo, pode caçar um jeito de tirar ela, que senão o navio vai despedaçar. Pode tirar aquilo que está atrapalhando a tua vida, porque senão o navio vai despedaçar e você vai morrer afogado. Mas Jesus nesta noite está te dando o conhecimento da palavra. Deus nesta noite está revelando através da palavra que nós temos que ir na raiz do problema. O que adianta? O que adianta? Tem muitas pessoas que aprontam aqui e correm para lá. Apronta lá e corre para outro lugar. Não adianta, irmãos. Nós temos que voltar lá onde começou o problema e lá nós se humilhar na presença de Deus e alcançar misericórdia. Porque o jugo de Jesus, ele é suave e o fardo dele é bem leve. Ele diz na palavra dele. Se você não concordar, você não está concordando com a palavra de Deus. Se está difícil ser cristão, é porque você acatou mais alguma coisa que não vem da parte de Deus e está carregando contigo na tua bagagem. Porque se você estiver realmente fazendo aquilo que Ele manda, o teu fardo vai se tornar leve na presença dEle. Pode vir a dificuldade, pode vir a luta, mas você vai passar sorrindo na presença de Deus. Então, irmãos, fica tranquilo. Temos que estar na presença de Deus. Temos que estar na palavra de Deus. Pode vir quem quiser vier tentar convencer você. Não, isso não tem nada a ver. Isso é do homem. Isso é costume. Isso é aquilo outro. Não. A tua base tem que estar na Bíblia. A tua fundação tem que estar na Bíblia. Uma obra, para ela ser bem construída, a fundação dela tem que estar bem feita. Não adianta. Hoje eu estava conversando isso com um cara que eu estou fazendo uma casa para ele. Não adianta. O que adianta? Você ir lá fazer aquele alicerce em cima da terra de qualquer maneira, vir colocar aquele revestimento mais bonito, o piso mais caro, aquela pintura mais bonita. Assim está a vida de muitos crentes. Só está na pintura, só na casca. Mas o alicerce dele dentro da palavra não tem nada. Não busca o conhecimento, não busca. Aí, irmãos, o que acontece? Dá um terremotozinho, abre as rachaduras. Dá um terremotozinho, o telhado cai. Tudo vai desmoronando. Por quê? Porque não está na palavra de Deus, irmão. Quando está na palavra, está com a raiz profunda, a fundação está forte. Vem o vento, sacode para lá e para cá, mas ele permanece porque está na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se eu for contar para vocês quantas pancadas eu já levei, irmãos, na igreja, lutas, dificuldade, provação, quantas das vezes também dei com a cara na parede por falta de conhecimento. E eu aprendi muito, irmãos, que evangelho não é simplesmente andar com a Bíblia debaixo do braço. Evangelho não é simplesmente vestir um paletó, pôr uma gravata e vir para a igreja, não. Evangelho é renúncia. É deixar dos nossos desejos carnal e seguir a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus quer. Quantas das vezes, irmãos, servir a Deus na prosperidade é muito bom. Servir a Deus na abundância é muito fácil, irmãos. Servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil.
Mas na hora das dificuldades, irmãos, é aí que nós temos que mostrar quem nós somos na presença de Deus. Porque uma coisa é certa: as promessas de Deus não caem por terra, mas ela cumpre na vida daquele que crê. Amém? Quantos recebem esta palavra nessa noite? Digam amém. Palmas que exaltam o nome do Senhor. Irmão, fica tranquilo. Acredito eu que se você não entendeu essa palavra toda, alguma coisa serviu para você. Amém? Alguma coisa Deus falou com você nessa noite. Então pode ficar tranquilo, irmãos, que Deus, Ele tem o de melhor para a tua vida. Ainda que alguém deseje a tua derrota, ainda que alguém quer ver você no fracasso, não vai ter o gosto. Porque se você permanecer na palavra, Deus vai continuar iluminando o teu caminho, iluminando o teu ministério, iluminando a tua vida particular, tua vida financeira, sentimental, toda a área da tua vida. Deus vai continuar te abençoando e te honrando. Amém? Porque maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Amém?